Temos a grata satisfação de termos conosco o nosso irmão, Dr. Leonardo Machado, de Recife, Pernambuco. E então agora eu vou convidá-lo para então fazer a sua apresentação para os nossos telespectadores. Eu agradeço o carinho, agradeço o convite. É um prazer, na verdade, é sempre uma honra estar aqui conversando na TV da Mansão do Caminho com o nosso irmão, nosso amigo Divaldo Franco, com o Mário e com a Solange também. Muito obrigado, doutor Leonardo. O nosso Conversando ele é dividido em duas partes. Essa primeira parte, nós temos uma palestra com o Divaldo, uma exposição de algum tema específico. Depois teremos um pequeno intervalo. E a segunda parte, então, perguntas e respostas, que o público vem nos entregando e nos enviando pelos diversos meios de comunicação social. Então, agora conosco, o Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridos irmãos e irmãs espiritistas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No século XIX, a luta pela busca da razão, desde o momento em que Kant e os filósofos racionalistas procuraram demonstrar que a religião não tinha poder de penetrar nos escaninhos profundos da psique para afirmar a realidade da vida após morte. Surgiam nas grandes academias as experiências hipnológicas, procurando principalmente entender os mecanismos esteropatas, os mecanismos tormentosos da esquizofrenia, as manifestações mais graves das personalidades múltiplas. E certo dia, numa reunião da Universidade da Sorbonne, grandes pensadores dialogavam a esse respeito, quando um deles se levantou e disse ipsis verbis: ciência e razão, eis os meus deuses. De imediato, um outro grande pensador que ocupava a cadeira de Berthelot redarguiu: eu não conheço um só exemplo no qual a ciência consolou o indivíduo nas suas lágrimas do coração. Os debates prosseguiram, mas esta frase permaneceu no meu mundo interior, procurando ver se por acaso a ciência, nos seus vários, múltiplos setores, havia logrado enxugar uma lágrima nascida no coração. A lágrima da saudade daquele ser amado que abandonou a enfibratura material e se transformou em uma terrível massa informe, em decomposição cadavérica, informando que havia sido consumada a existência. E durante esse período, eu travei contato com o Espiritismo, a religião que eu esposava, veneranda e respeitável, não me houvera atendido, a mim, pelo menos, das minhas necessidades de pensamento filosófico. Aliás, eu não sabia exatamente o que era filosofia, mas como pensava, estava na busca de respostas que me harmonizassem a psique, o sentimento e, sobretudo, me apontasse um rumo de segurança existencial. Foi quando eu tive a oportunidade de ler no Espiritismo. O Espiritismo acompanha a ciência em todas as suas conquistas. Se algum dia a ciência provar que nós, os espíritas, estamos enganados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Fazendo uma observação de há 70 anos,
neste momento, constato que a evolução da física, por exemplo, desde a linear até a quântica ou das probabilidades, que foi um dos passos mais gigantescos que nós tivemos nos últimos tempos, ao invés de negar a realidade da transcendência do espírito, hoje, através das neurociências, afirma que todos nós temos uma sutil crença em nosso cérebro. Quando nos predispomos a orar, por exemplo, iluminamos determinadas áreas cerebrais. Basta que assumamos uma postura que faça lembrar ao nosso inconsciente profundo que era uma fórmula preparatória para a religião e já o cérebro reage. Carl Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica, e certamente que abriu as portas para a quarta força em psicologia, assevera que o ser humano é um animal eminentemente religioso, mas no sentido de espiritualidade, de busca dessa imortalidade que tanto impressionou ao notável mestre de Zurique. Também um grande número de psiquiatras, como aqueles que se tornaram autores dos grandes seminários na Califórnia, na sua parte do sul, estudando a realidade do ser humano e as melhores fórmulas para as terapêuticas médicas, chegando à conclusão de que, além do corpo somático, há um ponto no cérebro que o Dr. Hammer denominou como ponto de Deus. Nos 35 mil genes, esse notável geneticista estabeleceu numa obra notável, cujo nome é este, o ponto de Deus, que há um gene, o VMAT2. E este gene é o gene de Deus. Todos nascemos com este gene. Todos nascemos, portanto, com essa predisposição de natureza mística, no sentido profundo, no sentido paranormal, da busca do ser verdadeiramente integral. E mais tarde, à medida que fui lendo o Espiritismo, encontrei em Allan Kardec a narrativa de que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos e esse intercâmbio que existe entre as criaturas e o mundo espiritual. Não é uma ciência convencional, porque o Espiritismo tem a sua mesma pedagogia, metodologia para análise dos fenômenos, que sempre ocorrem através de indivíduos que, face ao fenômeno de estar entre dois pontos, Allan Kardec denominou médiums. A parapsicologia, dos seus estudos anteriores da metapsíquica, denominou de indivíduos paranormais, metapsíquicos, sensitivos. Hoje, os Estados Unidos e grande parte dos estudiosos ingleses denominam como channel, um canal em que, através dele, ocorrem os fenômenos, seja lá qual o nome que se dê. O médium é o instrumento de laboratório para as pesquisas a respeito da imortalidade. E então, voltemos à frase do substituto de Berthelot. Não conheço um só caso de alguém a quem a ciência haja consolado as lágrimas nascidas no coração. O Espiritismo, por sua vez, enxuga essas lágrimas dos grandes enigmas, dos porquês existenciais, porquê das degenerações, em um mundo caótico da sua aparência mecânica, mas ao mesmo tempo um mundo sinfônico nos seus resultados de ordem, de equilíbrio, de leis absolutamente exatas que não falham de maneira nenhuma, ocorrendo, portanto, a estabilidade universal. Quando por acaso há qualquer um fenômeno que desobedece a essa ordem, vem a consumpção da galáxia.
E é por isso que, a cada instante, galáxias são absorvidas pelos buracos negros, mas galáxias surgem da poeira dos astros, naturalmente no infinito, no incessante criar, transformar, consumir sem aniquilar, dando expressões diferentes a tudo que existe no cosmo. O Espiritismo vem, através da mediunidade, consolar as lágrimas daquele indivíduo que perdeu a razão aparente de ser e antes tinha como solução o suicídio, porque apagava a realidade. O Espiritismo provou que aquele que se mata não consegue destruir a razão, o sentimento, o viver. Apenas ele destrói a fórmula. E aí entra a física quântica. Tudo no universo é energia. Não existe a matéria, assevera Einstein, numa declaração que ele faz em 1905, quando lança os primórdios da grande teoria que o celebrizou do mundo inteiro. A teoria das distâncias inimagináveis, a teoria da relatividade do tempo e do espaço. Então, o Espiritismo vai explicar por que, na minha família, em 13 irmãos, a minha irmã de número 5 era hidrocéfala, nasceu com hidrocefalia, cresceu com hidrocefalia, nunca falou, nunca ouviu, possivelmente nunca enxergou, nunca se pôde comunicar de uma maneira direta e teve uma vida prolongada de 7 anos. O Espiritismo dirá que esse campo energético que formou o corpo da minha irmã Margarida era uma energia desagregada, que um suicídio, isto é, o ímpeto de destruir o corpo, havia desmembrado as partículas e agora estavam reunidas em um corpo desorganizado. Havia uma causa para esse efeito, porque nós outros 12 nunca apresentamos qualquer anomalia, seja de caráter genético, orgânico, seja de caráter hereditário, psiquiátrico ou psicológico. Então o Espiritismo vem enxugar as lágrimas do coração. Nas reuniões mediúnicas memoráveis de Francisco Cândido Xavier e de todos os médiuns respeitáveis dedicados ao exercício da mediunidade com Jesus, quando veio uma página daquele indivíduo considerado morto e fala ternamente com seus pais, com a esposa, com seus filhos, seus irmãos que ficaram na terra e identificam-se. Suponhamos, em um caso que eu tive a ocasião de presenciar, a mãe estava desolada, chorava sem parar. E em determinado momento, Chico Xavier recebe uma mensagem do seu filho, que começa dizendo: mamãe, enxugue as suas lágrimas, eu não me matei. Ora, a ideia que se tinha era de que ele se houvera suicidado. Ela não havia dito nada a Chico Xavier. Colocou sobre a mesa uma folha de papel com o nome e a data do óbito. Não foi entrevistada por ninguém. Havia chegado do Maranhão, numa viagem longa, para poder alcançar Uberaba, sendo de poucos recursos econômicos, ela pegava caronas, boleias, como se diz no sul, de caminhões, de ônibus, até chegar a Uberaba. Houvera chegado naquela tarde, confessaria ela depois. Como Chico Xavier poderia penetrar no seu inconsciente profundo para pescar essas informações? E é exatamente a fundamental: mamãe, eu não me matei. Eu estava muito deprimido naquela noite e procurei tomar medicação que me levasse a um estado melhor, mas estava em absoluto descontrole. Tomei a primeira drágia, a segunda, a terceira, não fizeram efeito. Então eu me dei conta, continuei tomando-as, da ansiedade de dormir. Claro, dormir, o sono da morte. Mas eu não morri,
eu estou aqui. Quando a senhora entrou no primeiro caminhão, próxima de São Luís, e a senhora pensou, o sacrifício que eu estou fazendo para chegar a Chico Xavier, Deus me recompensará, mandando meu filho me dizer que ele está vivo e que eu devo controlar as minhas lágrimas. Eu me lembro das suas reflexões. E quando mais tarde, na estrada em direção ao Piauí, a senhora pegou um caminhão e explicou ao chofer e foi narrando o que havia acontecido naquele trânsito enorme, desde o norte até o centro do Brasil. E ela então irrompe nas lágrimas de alegria. Agora é o coração que verte lágrimas e que vai consolado. Estou vivo, mamãe. Volte. Tome conta dos meus filhos. Ajude minha mulher. Tranquilize-a. Diga-lhe que eu não fui covarde, que eu fugi. Não, eu não fugi. Eu estava apenas procurando repousar, descansar das aflições. E então eu vi que aquelas lágrimas eram sorrisos de pérolas líquidas que vinham do seu coração. Mas isto é um dos milhares. Calculemos no mínimo 10.000 cartas que saíram do lápis do venerando Xavier em uma jornada desde 1927 até por volta de 1900 e quanto, quando ele desencarna, deixando um legado extraordinário de conforto e de certezas da imortalidade. Então eu passo pela mente as grandes investigações, principalmente aquelas que se deram no século XIX, com os grandes cientistas da humanidade. O professor Charles Richet, considerado o homem mais inteligente do século XIX, na França, Prêmio Nobel de Fisiologia. Ele havia sido o pai da fisiologia humana. Ele havia escrito uma obra memorável, a Metapsíquica Humana, em que ele examina todos os casos metafísicos, metapsíquicos, paranormais, que o Espiritismo houvera estudado anos antes e que Kardec apresentou desde 1857. Então, esta ciência hoje enfrenta o materialismo, que não tem como sustentar-se se não existe matéria e somente existe energia. Se tudo que vemos não é conforme nós vemos, Anaxágoras, o filósofo pré-socrático, se nós avançarmos nos grandes filósofos neuropsiquiatras, esses das neurociências que estão encontrando estímulos orgânicos que procedem de uma fonte psíquica que não se destrói com a morte, temos as exuberantes provas da imortalidade da alma que nos reconforta o coração. O Espiritismo é a grande ciência que vem neste momento de problemas e desafios para enfrentar o materialismo cínico e cruel, perverso, engenhoso, que arrebata as criaturas e as enlouquece, sem ter nenhum reconforto para dá-las. Allan Kardec aborda essa questão, apresenta em mim uma pessoa a quem o materialismo consolou diante do fenômeno da morte. Apresenta-me alguém a quem o materialismo pôde oferecer segurança e paz. E nós vamos verificar que essa proposta é impossível de ser realizada. Quando o notável psicólogo William James, no fim do século XIX, tornou-se estudioso dos fenômenos paranormais, quando ele conheceu a notável médium bostoniana Eleonora Piper, ele ficou deslumbrado de ver como aquela senhora penetrava no passado do indivíduo, no futuro do indivíduo, e como eram exatas
as suas informações a respeito da imortalidade. William James, que criou a psicologia pragmática, mandou buscar em Londres um grande desmascarador de falsos médiuns. Ele veio de Londres a Boston e ficou na casa de William James, anônimo. Ia às sessões da senhora Piper de uma forma até vergonhosa. A carruagem toda fechada. Ele com a máscara, para ninguém saber, entrava na sala quando ela já estava em transe. E naquele transe, ela recebia uma entidade que dizia ser o pai do investigador, falando no inglês correto com sotaque londrino. Até um dia que o homem arranca a máscara, se declara a personagem que é um dos criadores do Instituto de Pesquisas Psíquicas de Londres, e ajoelha-se diante dela, incorporada por aquele que ele dizia ser o próprio genitor. Será que um filho não reconhece o pai? Dir-se-á que é o inconsciente. O seu inconsciente estava a par de tudo. Por que colocar a palavra inconsciente e não espírito? Qual é a diferença? Se este inconsciente é capaz de uma generalidade de fenômenos, é indestrutível, não teve princípio, não terá fim. Ué, é uma questão apenas de palavras, como disse Platão numa das mensagens ao Espiritismo, palavras e palavras. Apenas interpretação de palavras. Se nós chamamos de Espiritismo alma, psique ou inconsciente profundo, pouco importa, nós somos imortais. O inconsciente que nós seríamos, para os que negam, o espírito que nós somos, para o pensamento espiritualista, é imortal. E essa imortalidade nos enriquece de bênçãos, porque nos falam de um amanhã fascinante e arrebatador, em cuja direção nós caminhamos de uma maneira estoica. Nos meus desdobramentos conscientes ao mundo espiritual, acompanhado por minha mãe, modesta dona de casa, ou pelo espírito de um velho amigo, Nilson de Souza Pereira, mas sempre pela mentora Joana de Ângeles, tenho constatado de visu, de toque, a realidade do ser. Ainda nesta madrugada, ao ser desdobrado e levado a determinada região espiritual, deparei-me com realidade tão fixa, tão legítima, que ao despertar, horas depois eu me encontrava ainda dentro daquele globo de transcendência, vendo coisas legítimas que seriam as realidades do plano em relação à vida material. E minha mãe me dizia, muito cuidado, meu filho, o mundo é feito de terra escorregadiça, muito cuidado, vigilância, oração com Jesus. Estes são momentos muito graves para a sociedade terrestre. É um momento de mudança, porém de mudanças que nós constatamos em uma noite e deitamos-nos. No dia seguinte tudo nos parece diferente. Estamos no poder e no dia seguinte estamos a rés do chão. Encontremos-nos na miséria e circunstâncias várias que existem hoje em nossa sociedade, alça-nos ao topo. E no topo nós nos perdemos nas ilusões, na bancarrota moral. Então vem uma doutrina que diz, seja feliz agora. Ame. Estabeleça um vínculo com o outro. O outro é você que está do outro lado. Não existe eu e ele. Existe eu e eu. Eu aqui, eu ali. Porque nós formamos a família universal e começamos isto da fraternidade doméstica, da família biológica, nos amigos queridos. Pode haver nada que dê mais sustentação do que um afeto puro, feito de ternura, alma a alma, corpo a corpo, vida a vida,
que nada se pede, mas, no entanto, que se completa de harmonia, como quem ouve uma música celeste e sabe somente que ela é celestial. O Espiritismo, pois, chegou para nos consolar nesta grande transição. Jesus havia prometido o Consolador. E curioso, é a única doutrina cujo nome foi dado por Jesus, o Consolador, que está entre nós no seu caráter de ciência, da sua abençoada filosofia do servir e desta religação da criatura com o Criador, numa religiosidade que não é uma fórmula religiosa, que não tem nenhum aparato, nenhum intermediário, essa vinculação da criatura com seu Criador. Exultemos, são chegados os tempos gloriosos do Senhor. Pronto, Leonardo, vamos começar então a nossa segunda parte, conversando sobre Espiritismo, perguntas e respostas que nos chegaram do público. E a primeira, um assunto muito interessante da sua especialidade, né? A Daniela pergunta como proceder com uma pessoa que pensa no suicídio. Vamos fazer uma síntese rápida, né, sobre 3 possibilidades. Nós temos uma possibilidade de ter uma visão, por exemplo, da psicanálise, né, uma visão, portanto, oriunda da obra freudiana. Mas o que chama atenção, pelo menos para mim, né, que sou espiritista e também sou da área da psiquiatria, psicoterapeuta, é ler, né, algumas obras de Freud, conhecer um pouco o trabalho dele e perceber que, apesar dele estar meio que contemporâneo a vários fenômenos paranormais, né, vários fenômenos de mesas girantes, vários fenômenos que depois a gente vai classificar como espirituais, ele não se abre a nenhum tipo de estudo. Diferentemente do discípulo dele, o Carl Gustav Jung, que eu tive a oportunidade e fiquei muito curioso, eu li um livro dele chamado Estudos Psiquiátricos, acho que é um dos primeiros livros da obra completa dele. E quando você vai ver, é o Carl Gustav Jung, cientista, né, médico, psiquiatra, que estava começando ali os seus estudos da psique humana, estudando uma médium, né, uma médium que ele tinha uma certa familiaridade, e descrevendo, né, todos os fenômenos de forma muito detalhada, muito parecido, inclusive, com textos que encontrei na divulgação, né, no estudo do Espiritismo. A conclusão do Jung não é a conclusão espírita, pelo menos não em vida, não quando ele estava encarnado. A conclusão do estudando essa média que seria, né, um quadro psiquiátrico, portanto, um quadro mais vinculado à histeria, um quadro mais vinculado ao que a gente chama de transtorno dissociativo. Mas qualquer que seja a conclusão, o que me chama a atenção é a abertura do Jung em não ignorar aquela fenomenologia e estudar a fundo. Então, essa é uma postura científica, né? Porque uma postura que nega um fenômeno e nem se predispõe a estudar, me parece uma postura pelo menos enviesada, no sentido de ter uma ideia pré-concebida. Nessa perspectiva, me parece que, sim, a abordagem junguiana, ela abre portas para poder, mais para frente, outras abordagens se desdobrarem em torno da transcendência do ser, mesmo que a conclusão inicial não seja semelhante, igual ao que a gente conta na doutrina espírita. E aí nós temos uma visão espiritualista, uma visão, por exemplo, espírita, que nos fala da imortalidade. E essa imortalidade que o nosso Divaldo decantou no primeiro momento é algo fundamental para nos dar uma resiliência, uma resistência, uma tranquilidade diante de situações muito de perdas, né? E aí, nessa situação do suicídio, eu penso que a principal mensagem que uma visão espiritualista como o espiritismo pode dar é de que nós, né, ou que você, né, que está nos escutando, está fadado ou destinado a conviver com você mesmo para toda a imortalidade. Não importa o quanto a gente queira fugir de nós, a gente não vai conseguir. Não importa quanto a gente queira fugir da dor, da angústia, do problema, a gente não vai conseguir, porque nós estamos fadados ou destinados a conviver conosco para toda a imortalidade. Diante disso, eu sempre coloco que não vale muito a pena ficar adiando tanto a difícil tarefa, mas a importante tarefa também
de se aceitar e de se amar. Nesse sentido, pegar essa mensagem profunda da doutrina espírita, né, consegue nos dar um direcionamento e uma certeza diante das intempéries da vida. E aqueles que estamos ao lado de pessoas que, né, isso eu convivo diariamente com essa situação, é muito importante que a gente tenha o ouvido capaz de ouvir as pessoas, né, sem um julgamento, entendendo que ali é uma dor que está se expressando, quer seja através de uma dor de revolta, quer seja através de uma dor que não consegue aceitar a situação que está vivenciando, não importa. Nós estamos ali como alguém que está escutando a dor. Obviamente que com uma postura profissional, a gente vai tendo um treinamento, vai tendo um condicionamento que a gente acaba se acostumando a escutar essas histórias sem se desesperar. Mas o que eu acho interessante é que compartilhar com vocês que, mesmo você não sendo um profissional, é importante não se desesperar e muito menos, digamos assim, julgar a pessoa. Porque o que vai acontecer é a pessoa, ao se sentir julgada, ela não vai falar, ela não vai procurar ajuda e ela vai se retrair. Então, ela vai, digamos assim, até um quadro que você poderia ajudar a reverter vai ficar difícil porque você fechou essa porta. Então, pegar essa mensagem espírita é muito útil, muito importante para darmos uma sensação de tranquilidade a longo prazo. E essa tranquilidade invade a pessoa. Grande parte da tranquilidade que eu tenho diante de lidar com essas situações é saber da minha impotência de mudar a vida das pessoas. Saber da minha impotência diante de tanta dor. E saber também que tudo tem uma continuação, né? Tudo tem uma destinação. Então, às vezes, aquela pessoa, né, aquele paciente que acaba morrendo pelo suicídio, aquela pequena semente, aquele pequeno olhar que a gente deixa, não serve, às vezes, para essa existência, mas vai servir para outras existências. E isso vai tranquilizando também o próprio terapeuta, o próprio psiquiatra, o próprio dialogador espírita, porque a gente vai encontrar muitas essas situações no diálogo fraterno, né, no atendimento fraterno, e é importante que as pessoas estejam possuídas desse ideal espírita para poder aumentar um pouco mais a tranquilidade. Acho que por aí. Tudo bem. Divaldo, uma pessoa que desencarna jovem na Terra, ela permanece jovem no mundo espiritual ou ela envelhece como na Terra? Se desencarna bem, equivale dizer uma vida saudável, moral. Ela experimenta o mesmo fenômeno biológico da Terra. Vai envelhecendo com o passar do tempo. Aqueles que são muito materializados fixam a imagem da época da desencarnação e permanecem sempre com ela. Esse estágio varia muito. Se, por exemplo, a pessoa desencarnou na infância e tem títulos de enobrecimento, ela cresce no além. Existem hospitais, entre aspas, lugares para o desenvolvimento ético, porque é o mundo causal. Mas quando morrem aqueles que eram seus pais e se lembram da criança, ela volta através do que chamamos ideoplastia. Pela mente, ela plasma aquele corpo infantil para regalo dos pais, até que na convivência ela assume o seu estado espiritual de hoje, confirmando, a pessoa desencarna e o processo biológico do crescimento prossegue. Doutor Leonardo, é uma pergunta de Poli. Como a velhice e suas limitações físicas e emocionais atuam na evolução do indivíduo? Pois é, nós temos uma temática chamada ciclos da vida humana. E cada etapa da vida acaba trazendo os seus desafios e os seus aprendizados, né? Nessa existência, eu ainda não passei por essa etapa, espero chegar um dia, mas eu posso dizer, talvez inspirado em outras existências, de que a velhice também traz uma grande possibilidade. Eu sugeriria a pessoa que está nos escutando e a vocês também, a leitura de um livro chamado O Grande Enigma, de Leon Denis. E O Grande Enigma de Leon Denis, ele coloca as várias faces da vida, né, as várias fases da vida, da juventude, da maturidade e da velhice. E a velhice como sendo o florescer, né, de toda uma existência. Agora, acaba sendo uma época muito desafiadora, por quê? Porque, em geral, o que a gente vê?
a pessoa lembrando dos vários aspectos da vida. E se foi alguém que conseguiu aproveitar bem as etapas, é muito provável que ela chegue nessa fase da vida com a sensação de dever cumprido. Pelo menos até ali eu consegui aproveitar os meus dias. Mas se foi alguém que desperdiçou muito tempo, que desperdiçou muitas oportunidades, essa retrospectiva da existência acaba trazendo muito peso, acaba trazendo muita angústia. E por isso que não é incomum a gente encontrar fenômenos de depressão na fase idosa, fenômenos de transtornos de ansiedade graves, né? A pessoa somatizando, inclusive aparecendo muitos sintomas físicos que fazem parecer ser outras doenças de outras áreas clínicas, mas na verdade são transtornos de ansiedade com grandes somatizações. A diferença é que uma pessoa, por exemplo, que passa toda uma existência dedicando-se, fazendo algo de útil, quando chega nessa etapa, se tiver um quadro depressivo, provavelmente a depressão vai ser muito mais fácil de ser tratada. Por quê? Porque ela tem uma âncora, que é a própria existência, para sentir assim, que ela foi útil, que ela não desperdiçou. Não vai ter assim, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter feito mais, né? Não vai ter aquele epitáfio. Diferentemente de alguém que sente-se inútil, alguém que não sente que aproveitou a sua existência, ela vai ter um quadro depressivo que não melhora, um quadro de ansiedade que não melhora, e são situações muito, mas muito difíceis mesmo de melhorar, causa um transtorno muito grande na família como um todo. Então, me parece que na fase da velhice a gente pode fazer uma recapitulação da nossa existência, perceber, né, os ganhos que conseguimos ter, e se a gente não conseguiu ter tanto ganhos quanto a gente desejava, pensar que a nossa vida é imortal. Então, se nós deixarmos para a próxima reencarnação, porque agora já está tarde demais, na próxima reencarnação não vai conseguir fazer. É melhor começar hoje, como uma senhora que, na época, dava aulas de violão gratuito lá para uma comunidade aqui do Coque, e uma senhora idosa, ela começou a querer aprender violão, eu ensinei para ela um pouco do violão, e ela me falou assim, ela era espiritista: "Ó, Léo, eu acho que eu não vou conseguir tocar como eu queria nessa vida, mas eu vou me preparar já para outra existência." Eu achei interessante essa proposta, porque de fato vem no bojo da reencarnação, da visão reencarnacionista. Então, aprendermos a lidar com as nossas limitações, com os nossos medos, o medo da morte, que, embora a morte possa chegar em qualquer etapa, né, numa etapa jovem, numa etapa mais da velhice, é mais comum, porém, a morte visitar essa fase, porque os amigos se vão, né, é mais comum amigos de idosos desencarnados do que, por exemplo, amigos da minha faixa etária. Então, a morte vai sendo muito presente na vida, na velhice. E a gente vai tendo a possibilidade de lidar com os nossos medos, com as nossas sensações de impotência. Muito bem, Divaldo, há pouco você falou sobre o mundo espiritual. Então, a Márcia tem um questionamento. Se no mundo espiritual existe assim o namoro, o matrimônio, é factível isso? Existe ou não? Existe, é natural. Aqui na Terra tentamos copiar para pior. No mundo espiritual, nós estamos no auge do controle das nossas emoções. E ali nós temos as almas queridas, encontramos de várias reencarnações. No entanto, sempre há alguma muito mais vinculada, que se costuma chamar de alma gêmea. No passado chamavam almas metades. Allan Kardec veio ensinar-nos que não existe alma pela metade que depois somam as duas numa só. É que as almas são tão idênticas, os gostos, as aspirações, que parecem uma descender da outra, mas a individualidade é dupla. Alguém é alguém, Beltrano é Beltrano. Não existe o casamento com objetivos sexuais, das uniões sexuais. Nas regiões felizes, o sexo é substituído por outro tipo de emoção, por um outro tipo de plenitude. Quantos de nós, mesmo aqui na Terra, conseguimos substituir as funções genésicas por funções estéticas, funções de arte, de beleza, a ponto de dizer, fulano parece casado com a sua profissão. Então, esse estado de beleza e de prazer que nós colocamos no fenômeno da união sexual, no mundo espiritual normal, superior,
Isso não existe. Mas no mundo inferior, onde os espíritos ainda estão muito vinculados à matéria, existe sim a coabitação, a convivência tormentosa, as buscas de natureza obsessiva, os desejos consumptores, como é natural. Se nós formos uma sociedade primitiva, ali estão as necessidades imediatas. Numa sociedade civilizada, ali estão também aquelas, porém, moldadas dentro de hábitos saudáveis. E em uma sociedade espiritual mais elevada, os indivíduos conseguem superar a função orgânica por uma função de natureza estética, por uma função plena e até mesmo por uma função espiritual. Muitas vezes eu tenho meditado quando Francisco de Assis entrava em êxtase, na plenitude, quando Teresa de Ávila entrava também assim, 20 dias que parecia morta e ela estava em êxtase, o corpo experimentavam as funções do orgasmo, porque o corpo não está preparado para essas emoções, além de um nível de natureza orgânica. Além deste nível, o corpo reage conforme as suas funções orgânicas. Não é que eles, a que me referi, tivessem necessidade orgânica da comunhão, mas é que essa comunhão divina transcendente na matéria obriga a matéria a expressar-se com as suas funções. Então, no mundo espiritual de natureza inferior, há sim as buscas dos mundos de equilíbrio, nas esferas como nosso lar, naquelas que nós aspiramos ir, a afetividade, mas sem as manifestações impetuosas da necessidade carnal. Doutor Leonardo, existe um conceito de que a pessoa, quando se suicida, vai para o inferno. É um conceito, assim, digamos, católico. Como nós poderíamos ajudar esta família para modificar este pensamento em relação ao suicídio? Pois é, Mário. Eu acho interessante que tem alguns conceitos que a gente encontra em outras religiões que as pessoas adaptam, assim, por exemplo, dentro do espiritismo. Então, eu não nasci no catolicismo, então não fui muito, pelo menos nessa existência, né? Não fui familiarizado com o conceito, por exemplo, do pecado original. E eu participei de um batizado, fui padrinho, e aí me aceitaram, embora eu seja, entre aspas, pagão, porque eu não fui batizado na Igreja Católica. Então fiz lá um cursinho sobre alguns pontos, e é interessante essa visão do pecado original, que já traz uma concepção de culpa. E eu vejo muitas pessoas que já nasceram no espiritismo nessa existência, como eu, que não tiveram o contato com o conceito do pecado original, mas falam, por exemplo, de uma dívida original, né? Baseado num conceito de reencarnação, lei de causa e efeito. Então o cara já nasce nessa vida culpado até que prove o contrário. Então, não é que a gente venha isento de dificuldades, isento de problemáticas, mas a questão é que alguns conceitos nos deixam fixados muito mais na dor do que na libertação. Alguns conceitos nos deixam muito mais fixados numa culpa tóxica, para utilizarmos aí uma palavra talvez da Joana, do que num arrependimento reparador, como nos fala Allan Kardec em O Código Penal da Vida Futura, em O Céu e o Inferno. Então, a gente encontra esses conceitos com nomes diferentes, mas a postura é a mesma. Então, todas as vezes, né, que algumas revelações, alguns conceitos geram muito mais dor, muito mais culpa e, portanto, muito mais aprisionamento, eu sempre falo para as pessoas desconfiarem um pouco da veracidade total disso, porque, como falava Jesus, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se um conceito traz um fruto como culpa, como aprisionamento e não tranquilidade, a gente tem que talvez rever a natureza dessa árvore. Então, nessa perspectiva, eu me recordo quando uma pessoa próxima de mim acabou morrendo pelo suicídio. Era o meu professor de violão erudito. Além de ser professor, acabou sendo um amigo muito próximo. Eu estudei violão no Conservatório de Música e Música Erudita dos 12 até o primeiro período da Faculdade de Medicina. E esse professor, a gente teve muito contato. Eu participei de uns concursos, fui para a casa dele. Então, é uma pessoa muito próxima.
E isso me impactou muito, eu não sabia ainda que ia fazer psiquiatria, né? Não estava ainda nem na medicina, quando ele acabou morrendo pelo suicídio. E eu sabia das consequências, né, que o suicídio traz para a pessoa, e sabia também do poder da fé e da oração. E comecei a orar praticamente todos os dias, todas as noites, eu orava para esse professor. E me chamou a atenção numa reunião mediúnica que participei, de um médium, né, que psicofonizou. O médium não sabia que eu estava fazendo essa oração, nem sabia que meu professor havia morrido pelo suicídio, e o espírito benfeitor que se comunicou se dirigiu para mim e falou assim: meu filho, eu quero dizer para você, nós queremos dizer para você, que você continue orando pelo seu professor. As suas orações vão ajudá-lo, as suas orações estão ajudando ele. No entanto, eu também quero dizer, nós queremos dizer para você que é preciso ter paciência. Ao lado da tua petição, ao lado da tua oração, em forma de pedido, adicione também o ingrediente da paciência, para que a tua oração não seja uma oração presunçosa e ansiosa. Eu achei interessante isso porque ele complementou. Você sabe que tudo tem um tempo e que o ato em si traz uma consequência que não é uma consequência determinística para sempre, mas há um tempo de dor, há um tempo de consequências espirituais. Continue orando porque isso vai ajudá-lo, mas não imagine que a tua oração vai poder dirimir, tirar todas as dores, porque existe uma lei divina de causa e de efeitos. Eu achei muito interessante isso, porque de fato estava sendo uma oração meio ansiosa e meio prepotente, né? E uma coisa que Allan Kardec coloca muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre a fé transporta as montanhas, de que a fé não deve ser presunçosa. Ou seja, a gente não deve ter a presunção que a nossa fé vai conseguir mudar a realidade da vida como um todo. Porque se nós temos o conceito de que o inferno está dentro de nós, simbolizado pelo sofrimento, pelas ruminações, né? E se nós dissemos anteriormente que nós estamos fadados a ficar conosco por toda a imortalidade, é natural que um ato como uma morte violenta pelo suicídio vai trazer consequências. Mas isso não deve trazer desespero para a tua vida de familiar ou de ente querido, né, que está ainda encarnado e que perdeu alguém por essa via. E sim trazer uma consolação no sentido de termos paciência sem encobrir, sem negar a realidade da dor que todos nós temos, né, que nós vamos passar de acordo com as nossas atitudes, mas também tendo um pouco de paciência. Então, continue a orar, continue a ter fé, mas saiba também, como disse esse benfeitor a mim, que junto da fé a gente precisa ter paciência e humildade para aceitar os infernos, entre aspas, da vida, que são essas dores emocionais que nós carregamos conosco. E uma pessoa que morreu por essa via tem um inferno dentro de si que já estava vivenciando em vida. A pessoa que acaba tendo a própria vida, ela já estava vivenciando um inferno em vida. Então, como consequência, ela vai ter essa dor durante um tempo, mas nós podemos amenizar, aliviar essas dores através da nossa ação magnética oratória, né, da oração. Divaldo, uma pergunta de Gisele. Por que nós necessitamos reencarnar para evoluir? Nós não poderíamos evoluir somente no mundo espiritual? Poderíamos, na nossa forma de ver. Mas as leis divinas estabeleceram que a semente, para se reproduzir, necessita de um solo adequado ou de meios ambientais que lhe facultem o milagre da germinação. Estabeleceu a divindade que o espírito, na linguagem tradicional, é um sopro, essa energia, e que para essa energia desenvolver as potências divinas, deve experimentar a injunção da matéria. E Allan Kardec usa uma expressão muito bela. A reencarnação tem por objetivo intelectualizar a matéria, porque a matéria em si é inerte. A matéria não pensa, a matéria não tem as propriedades da transcendência. E através da presença do espírito na matéria, a matéria adquire sensibilidade, adquire percepções para que o espírito possa
desenvolver aptidões que ainda são desconhecidas. Por isso que a reencarnação se faz mistério. Se evolui também no mundo espiritual, é claro. Quando nós lemos Nosso Lar e outras obras, nós vemos que aqueles espíritos abnegados progridem de tal forma que são promovidos a administrações espirituais muito superiores. A mim me impressionou muito em Nosso Lar a senhora Laura, a mãe daquele jovem que se fez amigo de André Luiz, e tantos outros que trabalharam mais de uma centena de anos em favor do próximo. Imagine o mérito desta abnegação. Se fosse na Terra, seria naturalmente um processo grandiosíssimo, mas no além também, ela poderia optar por crescer ou não crescer. Então a reencarnação é indispensável na lei do progresso dentro do nível do Criador. Doutor Leonardo, a Raiane nos pergunta que na nossa vida de interrelacionamento tem pessoas que gostam de nós e outras que não gostam. Como lidar com essas pessoas que não gostam de nós? Pois é. Olha só, primeiro avisando que muitas vezes essas pessoas estão na nossa família. Elas não estão muito fora, não. Nossa família material, às vezes, guardam espíritos que nos antipatizam, né? Têm afinidades conosco, mas são afinidades antipáticas. Ou, às vezes, são pessoas que cultivam, em relação ao nosso crescimento, um sentimento de inveja, um sentimento de competição, um sentimento de disputa. E essa infelicidade que desejam não é uma infelicidade consciente, conscientemente desejam essa felicidade. Nesse sentido, o que é que eu penso que é uma estratégia muito interessante? Primeiro, nós não termos a ilusão de que nós podemos salvar o outro. Nós podemos ajudar especialmente vivendo a nossa vida da melhor forma que a gente consegue e da melhor forma que a gente pode. Mas temos que ter humildade, e acho que a própria questão, né, o Mário perguntou antes sobre a velhice nos traz a humildade, as limitações nos trazem humildade. E essa limitação de não conseguir salvar o outro, ou não mudar a opinião do outro, também nos fala dessa situação de humildade. Esse é um ponto. Há uma passagem que eu queria recordar, né, de que Emmanuel comenta naquela coleção Fonte Viva, eu não lembro se exatamente é em Fonte Viva ou na Boa Nova, ou Pão Nosso, na realidade. Mas é uma passagem que ele fala sobre a reconciliação, né, lembrando a palavra reconcilia-te com o teu adversário. Mas, às vezes, o adversário não está aberto à reconciliação, e a gente tem que saber que, por mais que a gente faça, ele não vai conseguir, digamos, naquele momento, abrir-se à veracidade das nossas intenções. Tudo que a gente faz é visto com outra intenção. E, dependendo da doutrina, né, da narrativa que a pessoa pega, qualquer ato de cuidado pode ser visto como um ato de controle em relação a outra vida. Então, qualquer atitude pode ser interpretada de forma errônea. E aí, Emmanuel muito bem coloca, olha, às vezes não dá, o adversário não se abre, essa pessoa que quer a nossa empresária não se abre. Mas, mesmo assim, a gente tem que se reconciliar com a nossa consciência, fazendo o máximo que a gente pode, porque caso esse adversário, entre aspas, nos entregue ao juiz, nós teremos toda uma prova de vida de que nós fizemos a nossa possibilidade, que erramos, que nos equivocamos, é natural também essa humildade de perceber que nós nos equivocamos, que esse equívoco não é só de outras vidas, às vezes é dessa, porque se a gente convive o tempo todo, né, com alguém que quer a nossa infelicidade, não é possível que a gente seja tão santo que não vai ter uma fala mais ríspida, uma perda de controle aqui, uma perda de controle acolá. É provável que a gente tenha isso também. Então, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas dificuldades, os nossos equívocos, fazem parte também dessa reconciliação consigo mesmo, para que quando chegue o momento de se jogar para o juiz da nossa consciência, a gente possa perceber que fez tudo o que podia. E talvez um consolo é acreditar na nossa imortalidade, né? Saber que, às vezes, né, só depois de desencarnado, e não logo depois, às vezes anos depois de desencarnado, é que vão conseguir entender as nossas intenções. Como quer que seja, eu gosto muito da poesia do Vicente de Carvalho,
que começa falando que a vida é cheia de angústias e de que apenas uma pequena esperança consegue diminuir a angústia da vida, mas termina com 2/3 que eu queria lembrar, né? Essa felicidade que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Muitas vezes colocamos o condicionamento da nossa felicidade justamente na opinião dessas pessoas que são verdadeiros inimigos encarnados, e a gente nunca vai conseguir ser feliz, porque vai ficar aprisionado por uma opinião de competição, por uma opinião invejosa, por uma opinião que não consegue ver a nossa intimidade. O lado B, não vou nem dizer que a gente seja puro, né, nas nossas intenções, porque não existe isso, mas mesmo que a gente tenha uma mácula, né, na nossa intenção, há também o outro lado da moeda que faz com que a gente queira ser diferente. E se a gente ficar aprisionado, colocando o sabor da nossa felicidade na opinião dessa pessoa que nos quer ver infeliz, vai ser muito difícil a gente conseguir um pouco mais de tranquilidade. Divaldo, temos aqui uma pergunta que nos chega de André. Como cuidar de uma criança que tem mediunidade elevada, diz ele, acompanhada de muitas alucinações? As expressões populares são muito comuns. Pessoas falam de mediunidade forte, mediunidade fraca, mediunidade elevada. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Quando se apresenta na criança, apresenta-se como tormentos, porque como a criança, dependendo da idade, até os 7 anos está em processo de reencarnação, o contato com os desencarnados é muito maior do que quando passou esse período. Então, como lidar? Conversando, naturalmente, aplicando a terapia dos passes, da água fluidificada, da oração, do esclarecimento, a depender da idade da criança, que não foi proposta. Então, dizer como nós ensinamos a alimentar-se, a comportar-se, a estudar, sem nenhum mistério, sem nenhuma magia, sem esses atributos que oferecem a mediunidade e que em realidade não são legítimos. É um sexto sentido, é uma percepção. Normalmente a criança fica inquieta, procurar assistência médica, ideal na aplicação da homeopatia, porque não traz às vezes sequelas que alguns barbitúricos produzem no organismo. E aplicar os passes com toda naturalidade, passes diários. Se não tiver possibilidade, vai ao centro espírita, aplica nos dias determinados e envolve a criança numa áurea ou aura, como se queira dizer, numa aura de ternura, sem mistérios, sem milagres, sem escondidos, tudo muito natural. Porque a mediunidade é um fenômeno que tanto pode aprofundar-se como desaparecer na sucessão dos anos. Assim sendo, procure atender a essa criança de maneira eficaz, levando ao centro espírita, levando também ao médico, recebendo orientação própria. Doutor Leonardo, chegamos ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo da noite de hoje. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. E estamos agora convidando-o para que possa fazer então a sua despedida dos nossos ouvintes. Eu então agradeço, para mim é sempre uma alegria, sempre uma honra, porque na realidade nessas situações eu também aprendo muito, não só objetivamente falando, porque eu escutei aí uma palestra do Divaldo e pude também compartilhar as respostas, mas também porque a gente se imanta, né, de energias boas que invadem o nosso lar, que invadem a nossa perspectiva espiritual. Então agradeço bastante, acho que é sempre um motivo de honra. E eu queria agradecer mais uma vez, sempre agradeço ao vivo, né, de certa forma, o carinho, a amizade e, de certa forma, as orientações que o Divaldo pode sempre nos dar, que ele possa ficar bem, que a Mansão do Caminho possa continuar em paz. E eu fico feliz também de poder contribuir indiretamente pelas vias da internet com esses conteúdos pelo Espiritismo Play. Então, muito obrigado e um abraço. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Nós agradecemos aqui particularmente a professora Solange
que esteve conosco na prece inicial, a doutora Piedade, a Divaldo Franco, que está aqui conosco, a equipe da televisão Web Mansão do Caminho, na pessoa do Júnior e do Sérgio. Muito obrigado a todos, tenhamos uma boa noite, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco, hoje e por todo sempre.